Boa noite. O governo português quer aumentar em 50% a contribuição direta do setor do mar para o PIB nacional. A meta consta da Estratégia Nacional para o Mar, um instrumento político que pretende proteger e valorizar os recursos do oceano. A relevância da Estratégia do Mar é o tema para a Conferência Anual do Turismo e traz à Madeira o Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu, o nosso convidado do programa de hoje. Muito boa noite, Sr. Secretário de Estado. Muito boa noite. A Estratégia Nacional para o Mar começou a ser desenhada em 2006. Dessa altura até hoje, o que é que foi feito? Bom, para já muito obrigado por este convite para estar aqui a tratar deste tema que, para além da importância nacional, me é também muito caro. A Estratégia Nacional para o Mar de 2006 continha uma série de áreas de atividade estratégica e alguns planos de desenvolvimento. Se nós avaliarmos o que foi feito, foram conseguidos, um dos resultados, talvez aquele que é mais visível, foi a continuidade do projeto de extensão da plataforma continental, que teremos que no próximo ano, em princípio, começar a sua defesa junto da Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas. Mas há outros projetos que foram iniciados e que terão que ter continuidade até por aquilo que representam. Um deles é o projeto do Quitumar, um projeto associado a uma atividade ligada a uma atividade nas escolas. É uma atividade para os professores levarem a cabo com os seus alunos para que eles possam desenvolver projetos de toda a natureza no âmbito daquilo que é o mar. Portanto, desde as artes até à ciência, existem uma série de propostas de projetos que os professores, desde o ensino pré-primário até o ensino secundário, podem levar a cabo hoje com os seus alunos. Mas houve outros desenvolvimentos, um projeto de reconhecimento da biodiversidade marinha, um projeto também para o estabelecimento do bom estado ambiental do mar e mais um conjunto de outras iniciativas. Essa estratégia teve resultados que nós, no entanto, não conseguimos avaliar a eficácia e a eficiência no seu desempenho. E não conseguem porquê? Bom, não se consegue porque na estratégia de 2006, e essa é uma das razões porque se levou a cabo esta revisão global que agora no quadro da nova Estratégia Nacional para o Mar está à discussão pública, porque não tinha metas que fixassem qual era o horizonte temporal da obtenção dos resultados e também não tinha à partida elementos indicativos relativamente ao financiamento que estava previsto para essas atividades. Também as equipas para levar a cabo as tarefas, o envolvimento das diferentes entidades não estava fixado e, portanto, torna-se difícil a qualquer um de nós fazer uma avaliação de qual foi o mérito desses projetos. Houve com certeza mérito, quer dizer, ninguém põe aqui em causa, muito menos eu que tomei parte nele, põe em causa o mérito do projeto de extensão da plataforma continental, é reconhecido e através de comparação com projetos semelhantes a nível mundial podemos concluir que realmente foi um projeto com êxito. Mas se olharmos para a estratégia nós realmente não sabemos qual foi a eficiência da sua realização. O Sr. Secretário de Estado já aqui focou que foi revista esta Estratégia Nacional para o Mar. Entre 2013 e 2020, quais são os grandes objetivos? Bom, a Estratégia Nacional para o Mar tem 5 objetivos fundamentais. O primeiro é aquele que mencionou, que é o aumentar a contribuição para a economia do mar, da economia do mar para o PIB nacional em cerca de 50%. Estamos a falar... Como é que isso vai fazer? Bom, eu já explicarei, permita-me que explique os outros objetivos. Apenas dizer que este objetivo corresponderá a uma nova contribuição para o PIB nacional, cerca de 1.500 a 2.000 milhões de euros. Os outros objetivos, temos um que é um objetivo de recuperação da identidade marítima nacional e uma identidade marítima nacional que se quer moderna, uma identidade marítima nacional que se quer muito associada ao empreendedorismo. Temos um outro objetivo que está ligado à valorização, ao aproveitamento do potencial económico, geopolítico e geoestratégico do nosso mar. Temos um outro objetivo que é o reforço da capacidade nacional de conhecimento, pesquisa e conhecimento do mar e um final que é tornar, em linhas muito gerais, tornar Portugal um parceiro fundamental, um ator fundamental com país marítimo a nível global.
Relativamente ao como conseguir a tal aumento... Os tais 50%. Os tais 50%. Olha, podemos desde logo pensar, por exemplo, num setor de atividade tradicional como as pescas, e olhando para aquilo que tem sido o trajeto deste setor e o conjunto de oportunidades que se abrem da valorização daquilo que é o produto da atividade, não só ao nível de aumentarmos o retorno em termos do preço do pescado, do preço de venda do pescado, da sua exportação, mas também ao nível da criação de novos produtos esses que valorizem ainda mais aquilo que é a atividade da pesca. Aí teremos com certeza a possibilidade de aumentar bastante o contributo. Fazendo umas contas muito rápidas... Como é que se pode acrescentar valor acrescentado, entre aspas, ao pescado? Como é que se pode acrescentar valor ao pescado? Olha, um exemplo é aquilo que se passou com a cavala a nível nacional. Os portugueses conhecem que desde o ano passado estamos numa campanha que tentava chamar a atenção dos portugueses para o consumo de uma nova espécie, ou de uma espécie que era pouco consumida em Portugal, que é a cavala. Hoje, felizmente, há muita gente que já conhece a cavala e consome a cavala. Aumentou, francamente, o consumo de cavala, assim como aumentou também, embora não muito, o preço de venda dessa cavala. E aumentaram, com a sua captura, aumentaram as possibilidades também da sua exportação, nomeadamente através do setor conserveiro. Portanto, a cavala veio trazer um retorno muito significativo e a sua contribuição para o peso daquilo que é a economia do mar na área, nomeadamente das conservas. Hoje a cavala tem um peso significativo, de tal forma que a situação de algum desconforto que surgiu relativamente ao estoque da sardinha, porque, como sabe, a sardinha passa um momento em que o estoque não está no seu melhor estado e, portanto, houve que fazer uma limitação das capturas, e isso levou a uma diminuição da disponibilidade, nomeadamente para o setor conserveiro. Esta falta de disponibilidade ou redução da capacidade e da disponibilidade de sardinha para o setor conserveiro foi muito compensado com a disponibilidade da cavala e largamente compensou em termos económicos o retorno obtido. Portanto, são ações como esta, através, por exemplo, da criação de outros produtos. Nós temos assistido ao aparecimento de um conjunto notável de outros produtos ligados não só à transformação do pescado, mas também à indústria conserveira, que levam a que haja a obtenção de mais-valias muito superiores àquilo que se passava no passado. Há coisas tão simples como o design das próprias latas de conserva, a apresentação das embalagens de conserva, que permite a entrada em mercados que anteriormente estavam fechados e permite a venda a setores de atividade que anteriormente não era possível. Portanto, há consumidores que hoje consomem este tipo de produtos e pagam a valores muito superiores ao que não acontecia anteriormente. Portanto, este é apenas um dos exemplos daquilo que podemos fazer, mas há muito mais atividades. E que outras atividades ligadas ao mar é que têm, digamos, potencialidades para crescimento? Olha, uma que é muito cara aqui à Madeira, que é todas as novas formas de turismo, todas as novas formas de turismo náutico, do turismo ligado ao mar. Há formas de turismo, por exemplo, o turismo científico ligado ao mar é algo que nós não temos ainda em Portugal. Poderemos criar essa oportunidade. Já temos turismo de observação de determinadas espécies, que são espécies emblemáticas, nomeadamente os cetáceos, mas podem-se fazer outras observações, também podem desenvolver as atividades de mergulho, que a Madeira, por exemplo, também tem condições excepcionais. Portanto, o desenvolvimento destes novos tipos de turismo, sobretudo com a sua apresentação aos novos mercados. É isso que, por exemplo, na Estratégia Europa 2020 e na comunicação sobre o crescimento azul é mostrado como uma oportunidade do novo mar que se quer realmente desenvolver não só a nível da Europa, como também a nível mundial. Há apoios nesse sentido da União Europeia? Há apoios e esses apoios estão neste momento a ser preparados. Como sabe, está em negociação um novo quadro de financiamento plurianual, estão em negociação os fundos dedicados aos assuntos marítimos e às pescas, no novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e estão também a surgir um conjunto diverso de oportunidades de aproveitamento de outros fundos
que anteriormente estavam reservados para atividades não marítimas, mas que hoje podem também ser associados a atividades marítimas. Portanto, há um conjunto de oportunidades que importa que saibamos aproveitar, e isso temos que conseguir todos fazer em conjunto. E quando é que podemos, digamos assim, na ótica do empresário, quando é que o empresário se pode candidatar e apresentar projetos para dentro desta linha da Estratégia Nacional para o Mar? Bom, a Estratégia Nacional para o Mar está em discussão pública e aquilo que se pretende, e para já, aquilo que lá está contido neste momento é apenas a visão da Administração Central do Estado relativamente ao conjunto de programas e projetos que pode levar a cabo face aos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. O que se pretende agora é casar com este programa da própria estratégia, casar aquilo que são as vontades de outros setores, nomeadamente o setor privado, os empresários. E estamos à espera que realmente esses empresários adiram e apresentem os seus projetos que terão que também ter refletido aquilo que são as necessidades em termos de recursos e em termos de financiamento. E, sobretudo, a identificação das possibilidades desse financiamento. E qual tem sido o feedback dos empresários? Bom, nós tivemos alguns contactos de empresários, olha, do setor ligado ao turismo, também do setor ligado à fileira do pescado, que fazer perguntas de que forma poderão apresentar as suas propostas. Como sabe, a estratégia está disponível no site da Direção-Geral de Política do Mar, e onde existe um formulário próprio para ser preenchido, para apresentar as suas propostas. E depois teremos que desenvolver contactos com todos aqueles que apresentarem propostas a serem incluídas na estratégia para realmente as transformar em projetos e programas que possam ser executados. O mar nacional é um desígnio, digamos assim, pelo menos é assim considerado. Qual é o potencial do nosso oceano que falta, digamos assim, descobrir? Bom, é uma pergunta, normalmente é a primeira pergunta que se faz quando falamos do potencial do mar, que é o chamamento para o mar, do que é que o mar tem que nós possamos vir a beneficiar. Eu costumo dizer que, primeiro, o nosso mar tem tudo o que o mar dos outros tem. Portanto, tudo aquilo que vemos com valor no mar dos outros, ou praticamente tudo, nós temos no nosso mar. E, portanto, aquilo que admiramos de valor no mar dos outros... Temos petróleo? Temos com certeza, agora, como sabe, e isso tem sido público, há outras paragens onde também existe, e tal como é Portugal, simplesmente a sua exploração não é comercialmente ainda viável. Portanto, e há por vezes também, apesar de ele existir, há condições naturais que levam a que ele não seja possível ser explorado. Mas temos também toda a gama de outros recursos, não só os recursos vivos como os recursos não vivos. Os recursos vivos são os tradicionais, os ligados à pesca, e os recursos vivos cuja a utilização está a começar agora e é identificada como uma oportunidade estratégica, são aqueles ligados aos desenvolvimentos de denominada biotecnologia azul, mas temos os recursos, no âmbito dos recursos não vivos, temos com certeza muitas oportunidades ao nível dos minerais, quer os metálicos, quer os não metálicos. Tudo a panóplia de diferentes minerais que possamos pensar com diferentes aplicações industriais, existem com certeza em alguma paragem do nosso imenso mar. Não há com certeza um metro quadrado de mar que não tenha valor. Secretário de Estado, tem havido pedidos para prospecção? Bom, a prospecção do fundo submarino é uma atividade de prospecção mineira daquilo que se chama o mar profundo, é uma atividade que está a começar a dar os primeiros passos, em fase de preparação e mesmo em fase de desenvolvimento industrial, porque é uma atividade que é difícil e, portanto, tem havido mostras de interesse, manifestações de interesse, tem havido contactos, mas que é uma atividade que nas nossas paragens, que são paragens extraordinariamente profundas, e eu gosto de relembrar que o nosso mar tem uma profundidade média de 3.700 metros, o que compara com algumas poucas dezenas de metros de, por exemplo, o Mar do Norte, e portanto, será bastante mais difícil levar a cabo aqui essas atividades. Que este é um dos outros fatores também, porque o nosso mar não tem desenvolvimento, em algumas atividades, não tem desenvolvimento de outras paragens a nível mundial. Porque, como é óbvio, enquanto houver recursos disponíveis a uma profundidade bastante menor, é natural que todos nós optemos pela solução mais fácil e vamos em busca desses recursos. Mas há aqui um aspecto que mencionou e muito bem, e que está na origem da sua questão, que é
o conhecimento que nós temos. De facto, nós conhecemos alguma coisa que é bastante pouco, nós não conhecemos realmente sistematicamente ou não conhecemos os recursos que temos. Temos boas indicações, na generalidade indicações obtidas no âmbito do projeto de extensão da plataforma continental, mas não passam disso mesmo, não passam de indicações. E por isso mesmo, também na Estratégia Nacional para o Mar, um dos objetivos é o tal reforço da capacidade nacional, não só de conhecimento, mas também de pesquisa do mar nacional, que é aquilo que poderá mostrar a todo mundo quais são as potencialidades do imenso espaço de mar que temos. Falemos agora um pouco deste processo para o alargamento da plataforma intercontinental para além das 200 milhas. Este processo, o Secretário de Estado Manuel Pinto de Abreu, já está concluído? Bom, portanto, Portugal apresentou a sua proposta de extensão da plataforma continental junto da Comissão de Limites das Nações Unidas, portanto, junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, e neste momento aguarda a nomeação de uma subcomissão dessa Comissão de Limites que irá fazer a apreciação técnica e formal daquilo que é a proposta nacional. Era um processo que inicialmente estava previsto ter o seu início, esta nomeação da subcomissão, a partir apenas de 2016. No entanto, o funcionamento da própria Comissão de Limites foi alterado com um maior período de permanência dos comissários em Nova Iorque e, portanto, a sua produtividade aumentou bastante e esperamos agora que talvez em 2014, ainda no curso do ano de 2014, seja nomeada essa subcomissão. Quer isto dizer que, se assim acontecer, possivelmente em 2016 Portugal poderá conhecer os primeiros resultados desse processo de extensão, dessa proposta que foi apresentada às Nações Unidas. Portanto, aquilo que se vai passar é uma análise daquilo que foi a proposta apresentada, os argumentos apresentados em defesa dessa proposta e a avaliação pela Comissão de Limites da bondade dos nossos... Muito se tem falado do interesse da indústria farmacêutica. Que tipo de investigação é que pode ser feita nos mares portugueses? Toda. Temos aqui um grande potencial. Temos com certeza. Temos aquele fator que indiquei há pouco, que é um fator de dificuldade de desenvolvimento, que é a profundidade, também cria oportunidade. E uma oportunidade é que nós temos ambientes marinhos extremos, aos quais estão associados outras espécies que não existem, espécies, sejam elas espécies visíveis de peixes, por exemplo, ou sejam de pequenas moléculas que não existem noutras paragens, pelas condições próprias do ambiente. E, portanto, teremos com certeza muita descoberta a fazer no imenso mar, que poderá, no campo destes recursos vivos, no desenvolvimento da biotecnologia azul, poderá dar bons resultados. E as nossas universidades estão interessadas, digamos assim, neste enorme potencial que tem Portugal? As universidades têm sido desde sempre um bom parceiro nestes projetos. No âmbito do projeto de extensão da plataforma continental, nós tivemos muitas universidades associadas ao trabalho de desenvolvimento. E agora, no âmbito da Estratégia Nacional para o Mar, há um conjunto de programas estabelecidos para potenciar ainda mais essa parceria com as universidades para o desenvolvimento e valorização deste mar nacional. O Sr. Secretário de Estado participa amanhã na 7ª Conferência Anual do Turismo. O que é que vai transmitir? Bom, amanhã aquilo que irei, tal como está previsto no programa, aquilo que irei apresentar é precisamente, em traços gerais, a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, apresentá-la em traços gerais e, sobretudo, procurar alertar e chamar a atenção de todos os portugueses para a necessidade que temos de eles se associarem a esta discussão pública, por forma a que a estratégia seja de facto uma estratégia de todos os portugueses, seja de facto uma estratégia nacional. A estratégia só tem a beneficiar com o contributo dos portugueses, com outras visões que os portugueses tenham e que queiram ver incluídos nessa estratégia, porque não é certamente um documento fechado, nunca será um documento fechado, tem que ser sempre um documento que pode a cada momento ser alterado, não só por alteração de circunstâncias, como também pelo aparecimento de novidade em termos daquilo que é a atividade no oceano, mas também porque podem aparecer visões que mostrem um outro pensamento estratégico e, portanto, temos de estar abertos a essas alterações. E nesta conjuntura de crise, é necessário dar uma palavra de esperança, digamos assim, aos empresários que potencialmente queiram investir? Bom, as oportunidades no mar existem, não é? As oportunidades no mar existem e eu
relembro aquilo que se tem passado no setor das pescas, na fileira, em toda a fileira do pescado. Se nós formos ver os resultados da economia desta fileira do pescado, são muito bons resultados. Todos os indicadores são indicadores de crescimento. Nós sabemos que há determinados setores limitados desta atividade que terão em algumas dificuldades que estamos a procurar ultrapassar e resolver. Mas, na generalidade, e quando fazemos uma avaliação global da atividade, o crescimento da atividade tem sido muito positivo e o desenvolvimento económico tem sido muito significativo naquilo que normalmente todos gostariam de dizer que é a 2 dígitos. E 2 dígitos não é o 11%, é mais do que isso. Portanto, é um sinal encorajador. Aliás, há outras oportunidades que surgem, ainda agora falámos numa que é as oportunidades do aproveitamento da matéria-prima para a biotecnologia azul, que são oportunidades que podem ser levadas a cabo, podem ser aproveitadas sem grande investimento, podem ser aproveitadas com a capacidade que já está instalada. Portanto, nós temos é que realmente identificar aquilo que podemos fazer face aos recursos que temos e apostar nessas que são, dentro dessas, aquelas que são as mais importantes. A Madeira tem sabido aproveitar bem os seus recursos marítimos, digamos assim? Bom, a Madeira tem com certeza sabido porque o seu caráter de ilha, a contribuição daquilo que é o caráter de ilha, que é o facto de estar rodeada de mar, tem um peso muito significativo na economia. Portanto, o turismo da Madeira tem com certeza, é muito influenciado pelo seu caráter de ilha, é muito influenciado pelo mar. Se há outras atividades que podem ser mais desenvolvidas, com certeza que podem ser desenvolvidas. Quais são outras atividades? Vamos lá ver, atividades, por exemplo, da náutica de recreio, do turismo ligado à náutica, são atividades que podem, com certeza, crescer, não é? A Madeira tem condições para que isso suceda. Podem também outros desenvolvimentos, por exemplo, na área da aquicultura. Já há aquicultura, mas pode haver mais aquicultura, embora todos nós saibamos que no geral o mar português tem condições naturais que não são as mais adequadas ao desenvolvimento da aquicultura offshore, porque o nosso mar é um mar bravo, é um mar realmente para marinheiros, o que cria, portanto, essas dificuldades de desenvolvimento das atividades. Mas, felizmente, hoje começa a haver os primeiros desenvolvimentos tecnológicos e que surgirão, com certeza, oportunidades, oportunidades ligadas a desportos como os desportos de onda, o surf, bodyboard, podem dar novo ânimo a muitas atividades. Eu sei que há trabalho a ser desenvolvido neste quadro e portanto, estou convencido que veremos algum progresso nesta área, que eu espero que seja muito. O mar português tem fronteiras. Temos meios suficientes para fiscalizar, digamos, as nossas águas? Bom, a avaliação dos meios, da suficiência dos meios não é fácil, não é? Bem, para já, dada a extensão, nós nunca conseguiremos estar a ter uma cobertura 100% deste imenso mar. Quanto maior for a atividade no mar, maior também é a autovigilância. Portanto, quem lá anda não só atua também como um elemento de observação, como atua também como um instrumento fundamental em caso de necessidade para a salvaguarda da vida humana do mar e o ocorrer a eventuais desastres que possam surgir. Mas nós sabemos que há necessidade da melhoria desses meios. E por isso mesmo, no quadro da política comum de pescas, o Governo tem feito um esforço para que seja mantida a possibilidade de o novo Fundo Europeu dos Assuntos do Mar e das Pescas também vir a permitir a aquisição de meios navios e helicópteros para a fiscalização, nomeadamente a fiscalização da atividade das pescas, a fiscalização, controle, evidentemente, daquilo que for necessário da atividade das pescas. Evidentemente, com condições próprias. Se a plataforma continental for alargada, tem de existir mais meios. Bom, nós quando falamos na plataforma continental temos que saber e entender que aquilo que estamos a falar é apenas relativamente à extensão dos nossos direitos exclusivos relativamente ao solo e subsolo marinho.
de áreas extraordinariamente profundas. Não relativamente à zona económica exclusiva. Não relativamente à coluna d'água. Portanto, o contexto é diferente, é um contexto claramente diferente, é um contexto que exige ou que leva a outro tipo de preocupações. Mas a dificuldade que nós temos em aproveitar esse mar muito profundo é igual para todos aqueles que lá queiram chegar. E, portanto, há um grupo muito restrito daqueles que têm capacidade para fazer a intervenção nesse mar profundo. Evidentemente que no momento em que se der, e nós temos que ter esperança e estar convictos que isso irá suceder, começarem as iniciativas de exploração desse mar profundo e elas ganharem volume, nós teremos que estar prontos a dar o adequado enquadramento em termos de proteção e salvaguarda a essas atividades. Mas havendo atividades com valor económico, há com certeza a possibilidade de promover a sua proteção e salvaguarda. Continuamos a falar do mar. Muitos têm falado do cluster do mar. O que é o cluster do mar, para que quem está lá em casa nos consiga entender? Bom, o cluster do mar, os clusters do mar, poderá haver um ou haver mais. É um conjunto, é uma associação de vontades, capacidades e competências, seja ao nível do setor industrial, seja ao nível do setor da investigação científica, desenvolvimento e inovação, seja até ao nível apenas da atividade comercial. Portanto, tudo atividades que estejam ligadas à economia do mar e que, em conjunto, são postas a trabalhar para dar resposta a uma determinada situação ou oferecer a prestação de um determinado serviço. Os clusters a nível mundial de grande sucesso, portanto, a agremiação destas vontades das diferentes naturezas e destas capacidades de diferença de natureza que têm sucesso, têm estado normalmente associadas a um grande projeto, a uma grande necessidade. E a necessidade de dar resposta a esse grande projeto leva a que as competências que têm que estar disponíveis para esse grande projeto sejam diversas e, portanto, a tal associação, a tal clusterização, ou seja, reunião destas vontades e destas competências. Em Portugal há projetos a serem desenvolvidos, seja ao nível da investigação científica, seja ao nível do turismo, seja ao nível da própria pesca, que também estão a procurar aproveitar as capacidades que existem e, portanto, é essa possibilidade de associação e isto naturalmente irá levar ao surgimento dos clusters. Pode também, e nós temos já alguns casos desses em Portugal, podem haver clusters que sejam pura e simplesmente clusters de pensamento estratégico relativamente ao mar. E já existem iniciativas destas. Portanto, tudo aquilo que sejam associações da vontade e da competência e da capacidade. Para já não há nenhum grande projeto nacional? Não, há um grande projeto nacional, que é o projeto nacional que se chama o Mar de Portugal, que é este desígnio nacional que nós temos. Portanto, este é o nosso grande projeto que com certeza irá determinar um grande cluster, que pode até ser um cluster de todo o país. Como é que olha para o facto de a Madeira e os Açores não terem uma ligação de transporte de passageiros para o continente? Bom, marítima, claro. Normalmente essas situações eu gosto de olhar do ponto de vista, primeiro, da necessidade, não é? Que nunca me debrucei sobre essa situação. Gosto de olhar sobre a necessidade e sobre a oportunidade, porque pode haver outras soluções, não é? Outras soluções que para aquilo que se torna necessário sejam melhores soluções para dar resposta a esta situação. Pode, à partida, e desde logo, parece um pouco estranho que assim suceda, não é? Mas sem estudar o problema em concreto, eu não gostaria de me pronunciar se é ou não estranho essa situação, se terá que existir realmente esse tipo de resposta. O senhor foi comandante da Marinha. Há aqui uma perda de dimensão, não da parte militar, mas da parte da Marinha Mercante. Há uma perda de dimensão ao longo do tempo. Como é que encara e como é que vê esta perda de potencial económico de Portugal? Eu sou oficial de Marinha de Guerra portuguesa na reserva e relativamente à questão que me coloca da Marinha Mercante, a realidade hoje é outra. Falamos muitas vezes na existência de poucos navios sobre pavilhão português. É uma atividade que interessa, nomeadamente aqui em Madeira, tem um registro internacional da Madeira, que é uma atividade
que teremos que procurar salvaguardar e desenvolver cada vez mais e promover a existência de navios de pavilhão português. Mas não é por si só um indicador da capacidade daquilo que é a capacidade quanto à capacidade marítima de um Estado costeiro. Nós vemos, por exemplo, um caso como a Noruega, em que temos muitos armadores com um número muito significativo de navios, grande capacidade de transporte marítimo de diferente natureza e que a generalidade, a grande maioria desses navios não tem pavilhão norueguês. Portanto, a existência do pavilhão não está associada naturalmente à natureza e à capacidade marítima do próprio Estado costeiro. Aquilo que realmente o Estado costeiro consegue obter a partir da economia do mar e do conjunto das atividades que se desenvolvem no mar, esse é que o identifica realmente como uma nação marítima capaz. Um dos temas que está neste momento a marcar a atualidade são os estaleiros de Viana do Castelo. Como é que está este processo e, portanto, há dias o Presidente da Câmara de Viana do Castelo afirmou que o interesse demonstrado por vários grupos nos estaleiros navais do Conselho deveria levar o governo português a avançar com o processo de viabilização da empresa. Qual é a sua resposta? Bom, como sabe, é uma matéria que não é da tutela do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, mas, como sabe também, houve uma resposta recente de quem tem a tutela relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo, que foi do seu Ministro da Defesa Nacional. E como Secretário de Estado do Mar? Está uma solução criada. Como Secretário de Estado do Mar, eu creio que a solução está criada, há que aproveitar a oportunidade que se cria com esta solução. Deixe-me acrescentar o seguinte, nós falamos consistentemente em todas as oportunidades dos estaleiros navais, da construção e reparação, manutenção e reparação naval, mas não podemos esquecer que as situações de crise não são crise, e é a primeira vez que utilizo esta palavra, e é relativamente a uma atividade, não são apenas dos estaleiros navais nacionais. Nós vemos a crise espalhada a nível global neste setor da atividade. Eu relembro, por exemplo, que ainda há bem pouco tempo o navio que estava a ser construído por uma empresa, que é a Nautilus, que faz precisamente mineração submarina, que estava em construção num estaleiro alemão. Essa construção foi atrasada porque o estaleiro entrou numa situação de falência. Nós vemos estaleiros de grande desenvolvimento no norte da Europa que também passam por dificuldades. Vemos aqueles estaleiros daquilo que nós considerávamos que era o Eldorado da construção naval a nível mundial, que eram os estaleiros asiáticos, também em dificuldade. Portanto, há dificuldades e há oportunidades, e eu penso que nós temos é que olhar para as oportunidades e casar essas oportunidades com a capacidade que nós temos, e com certeza que isso será feito. Sr. Secretário de Estado, está satisfeito com o último acordo alcançado sobre a política comum de pescas? Bom, ele ainda não está terminado, está delineado, digamos assim. Delineado, está em vias de estar delineado. Bom, digamos que, no geral, aquilo que eram os anseios da fileira do pescado e, portanto, que eram também aquilo que correspondiam àquilo que eram as preocupações nacionais, no geral encontram resposta na política comum de pesca. Evidentemente que uma política desta natureza, com um conjunto tão alargado de atores fundamentais, que são todos os Estados-membros da União, não é fácil nós chegarmos ao fim e estarmos satisfeitos em tudo. Mas digamos que estamos bastante satisfeitos. Evidentemente que não temos a resposta a 100% daquilo que era o que nós gostaríamos de alcançar, mas andaremos lá muito perto. E continuamos gostava de alcançar que não alcançou? Bom, o que gostava é relativamente a medidas muito específicas, nomeadamente algumas que dizem respeito a percentagens de possibilidades de capturas, transferências de cotas. São pequenos detalhes que por vezes não têm significado. Estamos a falar muitas vezes de não têm significado, quer dizer, eles têm significado, têm importância, e por isso é que nós nos batíamos por uma determinada expressão no contexto do próprio regulamento. Mas cuja diferença relativamente à nossa proposta às vezes é 1%, outras vezes são 2%, portanto, dito de uma forma sem estar inserido no contexto da própria política comum de pescas, não tem significado. E no caso dos pescadores madeirenses, eles foram salvaguardados, estão garantidos os apoios desejados?
Alguns estão com certeza. Alguns estão com certeza. Há também algumas iniciativas, como seja, por exemplo, a possibilidade da salvaguarda, de promovermos a salvaguarda das áreas que sejam biogeograficamente sensíveis para além das 100 milhas. Portanto, produzimos a salvaguarda dessas áreas. Há a possibilidade de levar a cabo modernização da frota. Evidentemente que não há aquela resposta que todos gostariam, é que tudo fosse consentido, tudo fosse apoiado. Isso seria, com certeza, impossível num quadro de restrição do próprio quadro financeiro plurianual da União Europeia. Como governante e como secretário de Estado, qual era o grande projeto que gostava de concretizar neste mandato? O grande projeto... Olha, eu tenho dúvidas que haja algum grande projeto que haja tempo de concretizar, mas há algo que eu gostaria de facto, que era que a generalidade daquilo que são os projetos que estão contidos na Estratégia Nacional para o Mar e venham a ser aqueles que definitivamente estejam na Estratégia Nacional para o Mar, que esses estejam em andamento. E são muitos. Portanto, desde que esses se iniciem e estejam definitivamente em andamento, eu penso que esse já é uma grande realização para mim. Sr. Secretário de Estado Manuel Pinto de Abreu, muito obrigado por ter vindo aqui à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.